Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema chamado Introdução ao Cabeamento Estruturado. Bom, é bem verdade que muitos de vocês podem não entender ainda o que significa cabeamento estruturado. Porém, vocês conhecem, já viram, muitas empresas que possuem equipamentos de redes estarem com toda aquela fiação, todos aqueles cabos emaranhados dentro de um determinado local. Porém, para que nós tenhamos uma boa manutenção e uma boa gestão de redes, nós precisamos organizar esses cabos. E o tema cabeamento estruturado, ele remete exatamente a uma certa organização desse material, principalmente quando é feito um projeto executivo, um projeto de redes inicial, antes mesmo da execução prática desse processo de cabeamento. Bom, para que nós possamos entender um pouco mais, a gente precisa entender a qualificação de alguns componentes que existem numa rede estruturada. O primeiro dado importante a ser analisado é justamente a parte de cabos, o cabeamento em si. Existem tantos cabos metálicos como cabos de fibras ópticas dentro de um sistema de rede estruturada. Cada tipo de cabo desse tem uma determinada característica e aplicações. E é bem verdade que essa característica do cabo ela é inerente a cada tipo de cabo. Evidentemente que existe uma norma específica na área de cabeamento estruturado que ela dita a regra de como eu devo usar determinados tipos de cabos. Bom, outro ponto importante é o ponto das conexões, onde nós temos os conectores. Esses elementos eles são responsáveis justamente por conectar os cabos aos dispositivos, garantindo dessa forma que o sistema de comunicação, ou seja, a mídia de comunicação, ela aconteça. O outro ponto importante é a parte dos patch panels, que em português é o que nós chamamos de painel de manobra. Esses patch panels eles são usados justamente como pontos de terminação desses cabos e que fazem com que haja um facilitamento no gerenciamento das redes. O outro ponto específico é justamente onde eu vou colocar a instalação dos pontos principais desses cabeamentos. É justamente no elemento chamado rack, onde se concentra todos esses cabos, sejam eles cabos que venham de uma rede de distribuição ou cabos que venham de uma rede primária. Mais na frente, no outro vídeo, nós vamos aprender o que é uma rede primária e uma rede de distribuição. Esses racks eles servem justamente para organizar e proteger todos esses cabos que estão chegando de diversos pontos de um determinado local, de uma determinada rede específica. Outro ponto importante é como eu vou montar o rack. O rack eu tenho que ter um certo conhecimento, principalmente na parte de projeto, no design, no desenho da rede, no que eu preciso atender. Primeira coisa eu preparo, então antes de iniciar a montagem eu tenho que me certificar que todos os materiais necessários estão disponíveis, principalmente a parte de ferramental. Por quê? Porque as ferramentas elas são inerentes à qualidade da rede que eu estou construindo. Então, para determinado tipo de categoria de rede, existem várias categorias, categoria 4, categoria 5, 5E, 6, 6A. Então, para cada tipo de categoria, eu preciso da ferramenta adequada. Outro ponto importante são as instalações, que eu tenho que instalar o rack com suporte a alguns tipos de equipamentos, garantindo tanto a estabilidade como a escalabilidade do sistema. A montagem do patch panel é outro ponto interessante. Por quê? Porque o patch panel é um painel de manobra que ele concentra todas essas comunicações, né, de forma distribuída. E a organização dos cabos, evidentemente. Para que eu possa ter um melhor cabeamento, eu tenho que saber organizar os cabos para que eu gere menos manutenção e possa ter um melhor gerenciamento da minha rede. Fazer uma instalação de um patch panel não é algo difícil, nem tão pouco fácil. É um pouco complexo em si, porém você consegue fazer quando você tem ferramentas adequadas, um projeto bem definido, com clareza das especificações e o famoso de para, de onde eu vou comunicar, para onde eu vou comunicar. Essas conexões dos cabos elas são apropriadas para evitar inclusive danos. Então eu não preciso mexer, vamos dizer assim, toda a rede para fazer uma alteração de um ponto de rede no local específico da minha área de trabalho. Mas na frente vocês vão entender o que se trata de um ponto de conexão num local de trabalho.
Existem também os testes de conexão, que são inerentes à atividade. Eu não posso fazer uma instalação sem antes verificar se a mesma foi realmente testada e organizada para aquele fim, seja ele para dados, seja ele para voz, ou seja ele para voz e dados. Essa organização e identificação de cabos, ela tem uma certa peculiaridade. Na realidade, o técnico que vai trabalhar com esse tipo de instalação, ele tem que ser organizado, ou seja, ele tem que ter um mindset, ele tem que ter uma mentalidade de forma organizada, para que ele possa construir uma rede organizada. Evidentemente que esses cabos eles são amarrados, normalmente se usa velcro para fazer essas amarrações nos racks, e alguns trabalham com fita Hellerman, que são aquelas fitas famosas chamadas fitas de enforca-gato. Porém, é mais aconselhável usar o velcro porque você não tem aquela qualidade de amassar o cabo na sua superfície. Identificação também é importante. Por que a identificação é importante? Porque eu preciso saber como serão as etiquetas naquela posição do cabo, para que eu possa saber exatamente a que tipo de instalação se refere cada cabo que foi confeccionado. Bom, as boas práticas de cabeamento é algo importante, como eu falei nos slides anteriores. Eu tenho que ter uma boa ferramenta, uma ferramenta adequada para aquele tipo de construção de rede. Eu tenho que ter os famosos crimpadores, testadores de rede, para garantir a qualidade daquela instalação. E, evidentemente, eu tenho que saber fazer uma boa instalação, que essa instalação ela seja segura. Por quê? Porque eu não posso ter uma instalação falha, nem muito pouco com baixa conectividade. Senão eu vou ter perdas, e essas perdas podem originar problemas graves na minha instalação. O outro ponto importante é como eu vou rotular. Eu tenho que fazer